O som da sua palma atingindo meu rosto ecoou por todo o corredor do hospital, como um tiro. O tempo pareceu congelar naquele instante eterno, suspenso entre o antes e o depois da minha vida. Eu estava grávida de 7 meses. Meu ventre estava redondo e pesado com a criatura que eu havia sonhado por anos. Meu marido estava a exatamente 3 passos de distância. Eu sei disso porque contei os azulejos do chão entre nós mais tarde, deitada na minha cama de hospital, tentando compreender como minha vida tinha desmoronado de forma tão completa. Ele não fez nada. Diogo Vasconcelos, o homem que havia prometido me amar e me proteger até que a morte nos separasse, observou enquanto outra mulher agredia sua esposa grávida e não fez absolutamente nada. Mas há algo que nenhum deles sabia. Nem meu marido infiel com seu silêncio covarde, nem sua cruel família com seus sorrisos satisfeitos e arrogantes, nem a mulher que acabava de me bater com força suficiente para fazer meus ouvidos zumbirem. Nenhum deles tinha a menor ideia de quem eu era realmente. Meu pai era o dono daquele hospital. As câmeras de segurança posicionadas a cada 5 metros ao longo daquele corredor estavam gravando cada segundo do que acabara de acontecer. Meu nome é Carolina Medeiros. A maioria das pessoas conhece meu pai como Lorenzo Medeiros, o bilionário que construiu as indústrias Sterling, do nada até transformá-la em um dos maiores conglomerados do Brasil. Setor imobiliário, bancário, meios de comunicação, saúde. Se você vive em São Paulo ou em qualquer lugar a 500 quilômetros da capital, é muito provável que meu pai seja dono de algo que afeta sua vida diária. Mas estou me adiantando. Antes de te contar sobre a vingança, antes de falar da destruição que choveu sobre as pessoas que me machucaram, preciso te levar ao princípio, ao momento em que eu era apenas uma mulher apaixonada, desesperada por ser amada por quem eu era, e não pelo que meu sobrenome podia proporcionar. Esta é a história de como uma única bofetada destruiu toda uma família. Só que não foi a minha. 3 anos e 4 meses antes desse momento no corredor do hospital, conheci Diogo Vasconcelos em uma exposição de reforma de casas no centro de São Paulo. Era um sábado de início de março, um daqueles dias cinzentos e chuvosos que te fazem querer ficar em casa com uma xícara de café e um bom livro. Mas eu tinha trabalho a fazer. Como designer de interiores independente, essas exposições eram meu território. Novos clientes, novas ideias, novas conexões que poderiam se tornar projetos que valiam milhares de reais. Estava examinando uma exibição de pisos de bambu sustentável quando ouvi sua voz pela primeira vez. Estava apresentando os últimos designs residenciais de sua firma de arquitetura em um pequeno palco perto do fundo do centro de convenções. Algo na forma como ele falava me fez parar o que eu estava fazendo e escutar. Diogo Vasconcelos era alto, pouco mais de 1,80 m, com cabelo escuro que cacheava levemente nas têmporas e olhos da cor de café preto forte. Usava um terno azul marinho que lhe caía perfeitamente, nem muito caro, nem muito barato. Na medida certa, quando falava de edifícios, da maneira como a luz natural podia transformar um espaço, de criar lares que se sentissem como santuários do caos da vida moderna. Todo o seu rosto se iluminava com uma paixão genuína. Me vi aproximando do palco, atraída por algo que eu não conseguia nomear totalmente. Quando sua apresentação terminou, eu estava de pé na primeira fila, aplaudindo junto com todos os outros. Depois, me aproximei dele com um cartão de visitas e uma pergunta sobre os materiais sustentáveis que ele mencionou. 2 horas depois, ainda estávamos conversando espremidos em um canto do café lotado do centro de exposições, nossos cafés esfriando, porque nenhum de nós queria interromper a conversa para buscar algo. Ele me pediu meu número. Eu dei. 3 dias depois,
Me levou para jantar em um pequeno restaurante italiano nos Jardins. 2 semanas depois disso, me beijou de boa noite na minha porta e me disse que não se sentia assim por ninguém há anos. 6 meses depois dessa primeira conversa sobre pisos de bambu, me tornei Carolina Vasconcelos. Sei o que você está pensando. 6 meses é rápido. 6 meses é imprudente. 6 meses não é tempo suficiente para conhecer realmente outra pessoa, para entender seus defeitos e fraquezas, para ver como se comporta quando a vida fica difícil. Você tem toda a razão, mas tem que entender algo sobre minha vida antes do Diogo. Cresci em um mundo onde todos queriam algo de mim. Quando seu pai é Lorenzo Medeiros, as pessoas não veem você. Veem oportunidade, veem acesso, veem um atalho para a riqueza, o poder e todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Meu primeiro namorado sério, um homem chamado Tomás, com quem saí durante 2 anos no início dos meus 20. Ele me deixou 3 semanas depois de descobrir sobre a riqueza da minha família. Disse que isso o fazia se sentir castrado. Disse que nunca poderia estar com alguém que sempre teria mais que ele. Disse muitas coisas que se reduziam a uma simples verdade. Seu ego era mais importante que seu amor por mim. Depois do Tomás, saí com cautela. Mantive ocultos os antecedentes da minha família, esperando para revelá-los até estar segura de que a relação era real. Mas, de alguma maneira, a verdade sempre aparecia eventualmente. E quando aparecia, tudo mudava. Homens que pareciam genuínos de repente se tornavam calculistas. Mulheres que pareciam amigas de repente queriam favores. Todos tinham um interesse. Então, quando conheci Diogo, quando senti essa conexão instantânea, quando me olhou como se eu fosse a única pessoa na sala, tomei uma decisão. Não diria sobre minha família, não ainda. Deixaria que se apaixonasse pela Carolina, a designer de interiores, não pela Carolina Medeiros, a filha do bilionário. Funcionou. Talvez bem demais. Diogo me propôs casamento em uma praia em Ilhabela, 6 meses depois do nosso primeiro encontro. O anel era modesto, um pequeno diamante em uma banda de ouro simples. Se desculpou por não poder pagar algo maior. Não me importa o tamanho do anel, eu lhe disse. E dizia sério, eu me importo com você. Olhando para trás, eu deveria ter dito a verdade naquele momento. Deveria ter dito, Diogo, há algo que você precisa saber sobre mim. Deveria ter confiado que seu amor era real o suficiente para sobreviver à revelação. Mas tinha medo. Medo de que ele mudasse como Tomás havia mudado. Medo de que a forma como me olhava passasse do amor ao cálculo. Medo de perder a única pessoa que me havia feito sentir verdadeiramente vista. Assim guardei silêncio, e esse silêncio me custaria tudo. Nossa cerimônia foi pequena. 30 convidados em um jardim nos arredores da cidade. Usei um vestido branco simples que havia encontrado em oferta em uma loja de departamentos. Meu pai compareceu, vestido de maneira casual segundo ele, o que provavelmente ainda custava mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas. A meu pedido não deu um discurso, não chamou atenção para si mesmo. Simplesmente me abraçou, sussurrou que estava orgulhoso de mim e se sentou em silêncio durante a cerimônia. Te amo, pai, sussurrei de volta. Obrigada por entender. Ele não entendia. Podia ver em seus olhos a confusão sobre por que sua filha estava ocultando sua identidade, porque estava se casando com um homem que não conhecia a verdade completa. Mas respeitou meus desejos, porque é assim que meu pai é, duro como aço na sala de reuniões, mas suave como manteiga quando se trata de mim. A família de Diogo também estava lá, é claro. Notei-os imediatamente, agrupados como uma unidade, olhando-me com suspeita mal disfarçada. Sua mãe,
Margarida Vasconcelos era uma mulher de seus 60 anos, com cabelo prateado penteado em um corte Chanel perfeito, e olhos que avaliavam tudo como se estivesse calculando seu valor de revenda. Usava um vestido de grife que reconheci de uma revista, acessorizado com pérolas que definitivamente eram reais. Tudo nela gritava dinheiro antigo, exceto que havia algo ligeiramente fora de lugar. Uma desesperação na forma como exibia sua riqueza, que sugeria ser mais encenação que realidade. Seu pai, Guilherme Vasconcelos, era um homem calado que parecia existir inteiramente à sombra de sua esposa. Apertou minha mão fracamente na recepção e disse parabéns sem me olhar nos olhos. E então havia Beatriz, a irmã mais nova de Diogo. 25 anos naquele momento, com luzes no cabelo e um biquinho permanente, apresentou-se como influenciadora digital. Tinha 12.000 seguidores no Instagram, a maioria dos quais, descobriria mais tarde, havia comprado. Olhou para o meu vestido de noiva simples com desprezo mal disfarçado. Isso é certamente uma escolha, disse, gesticulando para meu vestido. Obrigada, respondi, escolhendo tomar como um elogio, embora ambas soubéssemos que não era. Notei a forma como Margarida olhava o local. Lindo, mas não extravagante. Notei a forma como olhava o buffet. Bom, mas não gourmet. Notei a forma como me olhava, como se eu fosse algo infeliz que seu filho tivesse arrastado em seu sapato. Mas disse a mim mesma que não importava. As famílias são complicadas. As sogras são notoriamente difíceis. Ela se afeiçoaria a mim eventualmente. Tínhamos toda uma vida para construir uma relação. Era tão ingênua, tão desesperada por acreditar no conto de fadas que havia construído. Tão cega aos sinais de advertência que piscavam em vermelho ao meu redor. O primeiro ano do nosso casamento foi bom, não perfeito, não a felicidade constante que os romances prometem, mas bom. Real. Diogo trabalhava longas horas em sua firma de arquitetura, construindo sua carreira projeto a projeto. Apoiei-o de todas as formas que pude, cozinhando jantares que frequentemente estava cansado demais para comer, escutando suas frustrações sobre clientes difíceis, acreditando em seus sonhos mesmo quando ele mesmo duvidava. Vivíamos em uma casa geminada em um bom bairro. Não era minha. Isso é importante. A casa foi comprada com a ajuda da família de Diogo, e a escritura estava em nome deles, não no nosso. Diogo disse que era só temporário, só até que pudéssemos pagar algo próprio. Não pressionei o assunto porque não queria parecer materialista. Outro erro. Outro silêncio que voltaria a me perseguir. Os comentários de Margarida começaram pequenos golpes disfarçados de preocupação ou conselho. Sabe, Carolina, disse em um jantar de família, vendo-me servir o assado que havia passado 3 horas preparando. Uma boa esposa realmente deveria saber como fazer algo mais sofisticado que a cozinha caseira básica. O Diogo está acostumado a coisas mais finas. Sorri e não disse nada. Disse a mim mesma que só estava sendo protetora com seu filho. Na festa de aniversário de Beatriz, Margarida me encurralou junto à mesa de doces. Esse vestido é interessante, disse, olhando-me de cima a baixo. Muito borro. É isso que os designers estão usando hoje em dia? Pensei que trabalhasse em design de interiores, não em moda. Mas talvez você saiba melhor. Sorri e não disse nada. Disse a mim mesma que ela se afeiçoaria a mim eventualmente. Na manhã de Natal, dei ao Diogo um relógio pelo qual havia economizado durante meses. Não era caro segundo os padrões de sua família, mas significava algo para mim. Margarida o examinou com lábios franzidos. Os presentes feitos à mão têm seu charme, suponho. Disse suficientemente alto para que todos escutassem.
quando um não pode pagar presentes de verdade. Sorri e não disse nada. Disse a mim mesma que manter a paz era mais importante que me defender. Mas aqui está a coisa sobre manter a paz. Quando você guarda silêncio, as pessoas assumem que você não tem nada a dizer. Quando não se defende, as pessoas assumem que você não merece defesa. E quando deixa que alguém te trate como um capacho, começam a limpar os pés. Diogo nunca me defendeu. Nenhuma vez. Não durante os comentários cortantes de sua mãe. Não durante os comentários depreciativos de sua irmã. Não durante as incontáveis pequenas humilhações que suportei com um sorriso. Ela é assim mesmo, dizia cada vez que tentava falar sobre isso. Não quer dizer nada com isso. Não deixe que te incomode. Mas ela sim queria dizer algo com isso. E sim, me incomodava. Simplesmente me negava a admiti-lo, porque admiti-lo significaria admitir que meu conto de fadas era uma mentira. Então, há 7 meses, tudo mudou para sempre. Descobri que estava grávida. Ainda recordo o momento exato em que descobri que carregava um filho. Era uma manhã de terça-feira no início do outono, um desses dias frescos e dourados que te fazem acreditar que qualquer coisa é possível. Havia me sentido estranha durante semanas, cansada de uma maneira que o sono não podia resolver, com náuseas em momentos estranhos, emocional por comerciais de seguros e cereais. Meu período levava 2 semanas de atraso, o que nunca havia acontecido antes em toda a minha vida adulta. Assim, dirigia a uma farmácia a 3 bairros de distância, irracionalmente temerosa de encontrar alguém conhecido, e comprei 3 testes de gravidez diferentes. Só para estar segura, os 3 foram positivos. Sentei no chão do banheiro por 1 hora, olhando essas pequenas linhas rosadas, sentindo meu coração expandir com uma alegria tão pura e avassaladora que trouxe lágrimas correndo pelo meu rosto. Um bebê. O bebê de Diogo. Nosso bebê. Uma família própria. Imaginei dizendo a ele. Imaginei seu rosto iluminando-se com esse sorriso pelo qual eu havia me apaixonado. Imaginei nós escolhendo berços juntos, discutindo divertidamente sobre nomes de bebês, decorando um quarto infantil em amarelos e verdes suaves. Imaginei-o segurando nosso filho pela primeira vez, lágrimas em seus olhos, prometendo ser o melhor pai do mundo. Queria que o momento fosse especial. Perfeito. Algo que contaríamos ao nosso filho anos depois. Assim esperei até que Diogo chegasse em casa do trabalho. Fiz seu jantar favorito, frango à parmegiana com massa caseira. Inclusive comprei uma garrafa de espumante sem álcool para poder brindar com ele. Para minha surpresa, havia comprado um par diminuto de sapatos de bebê, amarelos, neutros, impossivelmente pequenos. Envolvi-os em uma caixa de presente com um laço e os coloquei em seu prato vazio. Diogo chegou em casa às 7h30, mais tarde do que o usual, mas não suficientemente tarde para ser suspeito. Parecia cansado, distraído, mas sorriu quando viu as velas na mesa. "O que é tudo isso?" perguntou, tirando o casaco. "Queria fazer algo especial", disse. "Abra seu presente." Sentou-se e pegou a caixa. Observei seu rosto cuidadosamente, esperando o momento de realização, esperando a alegria que havia imaginado o dia todo. Abriu a caixa, olhou os sapatos diminutos, olhou para mim e então disse: "Já?" Essa só palavra me atingiu como um impacto físico. Já. Não, Deus meu, não estou tão feliz. Não te amo, já. Como se acabasse de dizer-lhe que havíamos ficado sem leite. Como se esta gravidez fosse um inconveniente em lugar de um milagre. Conversamos sobre esperar, continuou ele, franzindo a testa. Dissemos que nos estabeleceríamos mais primeiro. Senti a alegria drenando de mim, substituída por algo frio e incerto. Sei que conversamos sobre isso, disse cuidadosamente, mas às vezes a vida tem outros planos.
Isto é algo bom, Diogo. Este é nosso bebê. Ele assentiu lentamente. Correto. Não, você tem razão. É só muito para processar. Me abraçou então. Disse as palavras corretas. Fez os sons corretos. Mas algo havia mudado. Podia senti-lo. Uma distância que não havia estado ali antes. Um muro se levantando entre nós. Disse a mim mesma que só estava surpreso. Que necessitava tempo para ajustar-se. Que tudo estaria bem uma vez que o choque inicial passasse. Estava equivocada. Durante as semanas seguintes, Diogo mudou. Começou a trabalhar mais tarde, chegando em casa às 9 ou 10 em vez das 7. Seu telefone sempre estava boca abaixo na mesa e pulava ligeiramente cada vez que vibrava, revisando a tela com um olhar rápido e furtivo antes de relaxar. Quando tentava falar sobre o bebê, sobre consultas com o doutor e preparações do quarto, ele encontrava desculpas para sair da sala. Necessitava fazer uma chamada de trabalho. Tinha que revisar algo em seu laptop. Estava cansado e necessitava deitar. Dei desculpas por ele porque dar desculpas era mais fácil que enfrentar a verdade. Estava nervoso por tornar-se pai. O trabalho era estressante. Era um grande ajuste para ambos. Mas no fundo, em um lugar que me negava a examinar demasiado de perto, sabia que algo estava mal. Aos 3 meses da minha gravidez, comecei a notar um nome que aparecia em seu telefone com crescente frequência. Vanessa. Piscava em sua tela quando chegavam mensagens. Ele sorria ligeiramente quando as lia. Um sorriso privado que fazia meu estômago apertar com inquietude. Quem é Vanessa? Perguntei uma noite, tentando manter minha voz casual. Diogo não levantou a vista de seu telefone. Só alguém do trabalho. Departamento de marketing. Parece que você envia muitas mensagens para ela. Agora sim, levantou a vista. Sua expressão cuidadosamente neutral. Estamos trabalhando em um projeto juntos. Requer muita coordenação. Que tipo de projeto? Carolina. Sua voz tinha uma aresta. É coisa do trabalho. Não entenderia os detalhes. Provavelmente não, concordei, tragando a dor. Afinal de contas, só sou uma designer de interiores. Ele perdeu o sarcasmo por completo. Exatamente. Não se preocupe com isso. Deveria ter pressionado mais. Deveria ter exigido ver as mensagens. Saber exatamente que tipo de projeto requeria textos noturnos e sorrisos secretos. Mas estava grávida e cansada, e desesperadamente tentando acreditar que meu casamento não estava desmoronando. Minha melhor amiga, Patrícia, não tinha tais ilusões. Patrícia Valente era advogada de divórcios, uma das melhores da cidade. Havamos sido amigas desde a faculdade, unidas pela terrível comida do refeitório e queixas compartilhadas sobre nossos pais dominantes. Ela havia visto como eu me apaixonava por Diogo, com o olho cético de alguém que havia visto casamentos demais colapsarem. Algo está mal, disse a ela enquanto tomávamos café uma tarde, minha mão descansando sobre meu ventre crescente. Está distante, secretivo. Encontrei um recibo de um jantar para o qual não fui convidada. Patrícia mexeu seu café com leite, sua expressão cuidadosamente neutral. Você perguntou a ele sobre isso? Ele diz que é trabalho. E você acredita? Duvidei. Quero acreditar. Isso não é o mesmo. Ela deixou sua colher e me olhou com o olhar direto e inabalável que a fazia tão efetiva na corte. Carolina, vou te dar um conselho. Você não tem que tomá-lo, mas quero que o escute. Está bem. Documente tudo. Pisquei. O quê? Capturas de tela de qualquer coisa suspeita. Datas e horas quando chega tarde em casa. Extratos de cartões de crédito. Registros telefônicos se puder acessar. Não estou dizendo que esteja te traindo, agregou rapidamente vendo minha expressão. Mas seu eu do futuro agradecerá ao seu eu do presente por ter evidência.
Isso parece como se estivesse esperando que ele fracasse. Não, querida. Patrícia estendeu a mão através da mesa e apertou minha mão. Isso se chama estar preparada. Há uma diferença entre esperar chuva e ter um guarda-chuva. Não comecei a documentar coisas esse dia. Não estava pronta para admitir que meu casamento poderia necessitar evidência. Mas sim, comecei a prestar mais atenção. E quanto mais atenção prestava, mais via. O telefone de Diogo vibrava com mensagens a todas as horas. Começou a ir à academia mais frequentemente, chegando em casa recém-banhado e cheirando a uma colônia que nunca havia usado antes. Cortou o cabelo. Atualizou seu guarda-roupa. Começou a preocupar-se por sua aparência de maneiras que havia deixado de lado durante nosso casamento. Todas estas coisas, por si sós, poderiam ter sido inocentes. Um esposo tentando entrar em forma antes de tornar-se pai. Um homem tomando orgulho em sua aparência. Nada suspeito, mas tomadas juntas, pintavam um quadro que não queria ver. O nome Vanessa aparecia mais e mais frequentemente. Em seu calendário, bloqueado para reuniões que duravam até às 8 ou 9 da noite. Em seus textos, que agora apagava regularmente, embora ocasionalmente captasse vislumbres por cima de seu ombro. Em sua voz, que se suavizava quando a mencionava. Uma ternura que não havia escutado dirigida a mim em meses. Aos 5 meses de gravidez, tomei uma decisão. Olharia seu telefone. Só uma vez. Só para acalmar minha mente. Esperei até que ele estivesse no banho. A porta do banheiro fechada. A água correndo. Seu telefone estava na mesinha de cabeceira. Boca abaixo, como sempre. Minhas mãos tremiam enquanto o tomava e ingressava seu código de acesso. Seu aniversário, que nunca se havia incomodado em mudar. As mensagens estavam ali mesmo. Centenas delas. Já sinto sua falta. Ontem à noite foi incrível. Não posso esperar até que possamos estar juntos de verdade. Minha mãe diz que você seria perfeita para mim. O mundo se inclinou. Sentei pesadamente na cama. O telefone apertado em minhas mãos trêmulas, sentindo meu coração estilhaçar-se em 1 milhão de pedaços. A ducha se apagou. Escutei Diogo movendo-se no banheiro. Em um momento de clareza que cortou a dor, fiz o que Patrícia havia me dito para fazer. Tirei prints, dúzias delas. Enviei-as ao meu próprio telefone. Logo apaguei as mensagens enviadas. Coloquei seu telefone exatamente onde o havia encontrado. Quando Diogo saiu do banheiro, toalha em volta de sua cintura, eu estava sentada na cama com as mãos cruzadas sobre meu ventre. Tudo bem? Perguntou, sem realmente olhar-me. Bem, disse, só cansada. Ele assentiu e começou a vestir-se para deitar, já alcançando seu telefone para revisar suas mensagens. Permaneci acordada toda a noite, olhando o teto, sentindo o bebê chutar contra minha palma, perguntando-me como havia terminado aqui. No dia seguinte, liguei para Patrícia. Você tinha razão, disse. Necessito de um guarda-chuva. 2 semanas depois de descobrir as mensagens, cheguei em casa para encontrar minha vida esperando para explodir. Era uma tarde de quinta-feira. Acabava de vir de uma consulta com o doutor, uma que Diogo havia prometido assistir e logo cancelou no último minuto devido a uma reunião de emergência no trabalho. Uma emergência que provavelmente tinha cabelo loiro e trabalhava no marketing. O bebê estava saudável, crescendo no tempo certo. Um batimento forte que encheu a sala de ultrassom com seu ritmo constante. O doutor me deu fotos para levar para casa, imagens borradas em branco e preto da criatura que estava carregando. Guardei-as na minha bolsa, tentando não pensar em como Diogo mal as olharia antes de deixá-las de lado. Tinha 7 meses de gravidez agora. Minhas costas doíam constantemente. Meus tornozelos haviam desaparecido por volta do mês 5, inchados além do reconhecimento.
Estava exausta de uma maneira profunda que fazia que, inclusive, as tarefas simples se sentissem monumentais. Só queria ir para casa, colocar os pés para cima e fingir que meu casamento não estava desmoronando. Mas quando entrei na garagem, vi o carro de Diogo e outro carro que reconheci como o de Margarida, e outro mais que pertencia a Beatriz. Meu estômago apertou com um pavor imediato e instintivo. Os Vasconcelos não faziam visitas casuais. Cada interação era calculada, com propósito. Se todos estavam aqui, juntos, no meio de um dia de trabalho, algo estava passando. Caminhei pela porta principal com minha bolsa sobre o ombro e minhas fotos de ultrassom, apertadas em minha mão como um talismã. Todos estavam sentados na sala. Diogo no sofá, suas mãos entrelaçadas entre seus joelhos, seus olhos fixos no chão. Margarida na poltrona junto à janela, sua postura rígida com emoção apenas contida. Guilherme no sofá de 2 lugares, parecendo desconfortável, mas comprometido. Beatriz pousada no braço do sofá, telefone em mãos, já gravando. O ar nessa sala estava carregado com antecipação. O tipo equivocado de antecipação, como o momento antes de que estoure uma tormenta. "O que está acontecendo?" perguntei, minha voz mais firme do que me sentia. "Por que estão todos aqui?" Margarida levantou-se de sua cadeira com a eficiência elegante de um predador, movendo-se para matar. "Necessitamos discutir o futuro desta família", disse. "O que há sobre o futuro?" Margarida sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de alguém que havia estado esperando este momento, saboreando-o, planejando exatamente o que diria. "Vanessa está grávida." As palavras ficaram suspensas no ar, como fumaça de uma bomba. Senti que meus joelhos se debilitavam. Coloquei uma mão no encosto da cadeira mais próxima para estabilizar-me. "O que você disse? Você me escutou?" Os olhos de Margarida brilhavam com satisfação maliciosa. "Vanessa Blanco está grávida do filho de Diogo, o verdadeiro herdeiro desta família." Olhei para Diogo, meu esposo, o pai da criatura crescendo dentro de mim. Esperei que o negasse, que me dissesse que sua mãe estava mentindo, que se pusesse de pé e dissesse que tudo isto era um terrível mal-entendido. Ele não levantou a vista do chão. "Diogo!" Minha voz saiu como um sussurro. "Diga-me que isto não é verdade." Margarida continuou como se eu não tivesse falado. "Vanessa vem de uma boa família", disse, marcando pontos em seus dedos manicurados. "Seu pai é dono de uma companhia construtora. Sua mãe está na junta diretora do clube de mulheres no clube de campo. Tem um diploma de uma universidade prestigiosa e conexões sociais impecáveis. Ela é tudo o que você não é." Não podia respirar. A sala estava girando. Minha visão se nublou com lágrimas que me negava a deixar cair. "Nunca deveríamos ter permitido este casamento em primeiro lugar", continuou Margarida. "Disse ao Diogo desde o princípio que você estava abaixo dele, que o atrasaria. Tinha razão." Guilherme falou pela primeira vez. Sua voz era plana, ensaiada. "Você prendeu nosso filho com esta gravidez, mas agora ele tem um verdadeiro herdeiro a caminho, um legítimo." Queria gritar com ele. Queria perguntar o que fazia meu bebê menos legítimo que o de Vanessa. Queria exigir saber quando a família Vasconcelos se havia nomeado a si mesma árbitra de quais crianças mereciam existir. Mas minha garganta havia se fechado. Não podia fazer que saíssem as palavras. Beatriz me sorriu zombeteiramente por cima de seu telefone. "Faça suas malas, Carolina. Esta casa não necessita de 2 mulheres grávidas, e definitivamente não é você a que estamos elegendo." Me voltei para Diogo. Me obriguei a caminhar até ele, meu ventre grávido abrindo o caminho, meu coração estraçalhando-se com cada passo.
Por favor, sussurrei. Diga-me que podemos arrumar isto. Diga-me que podemos superar isto juntos. Eu te amo. Finalmente levantou a cabeça. E o que vi em seus olhos me destruiu mais completamente que qualquer coisa que sua família havia dito. Culpa, vergonha, arrependimento, mas não amor. Nem sequer uma sombra do sentimento que uma vez me havia feito acreditar nos contos de fadas. Sinto muito, sussurrou. Isso foi tudo. 2 palavras. O mesmo que você poderia dizer se acidentalmente chocasse com alguém em um supermercado. Sinto muito, como se 3 anos de casamento pudessem ser descartados tão facilmente. Como se a criatura que estava carregando fosse um inconveniente em lugar de um ser humano. Margarida agarrou meu braço. Seus dedos se cravaram em minha carne com força suficiente para deixar hematomas. Saia daqui, Carolina, agora! Tentei me afastar, mas estou grávida. Para onde se supõe que devo ir? Esse já não é nosso problema. Margarida me empurrou para a porta. Todos eles, exceto Diogo, que ficou congelado no sofá como um manequim. Beatriz correu para cima e retornou com uma mala. Minha mala, já arrumada. Haviam planejado isto. Haviam coordenado esta emboscada enquanto eu estava na minha consulta com o doutor, olhando fotos do meu bebê, esperando que meu esposo algum dia se preocupasse o suficiente para vir comigo. A mala aterrissou no gramado da frente. Tropecei atrás dela, meu ventre grávido me desequilibrando, meus calcanhares enganchando-se no pasto. Atrás de mim, escutei a porta principal fechar com força, o clique da tranca. E então o céu se abriu e a chuva começou a cair. Me quedei ali de pé, em meu vestido de maternidade. 7 meses grávida, vendo as gotas ensoparem minha roupa. Vi as cortinas se moverem nas janelas dos vizinhos, olhos curiosos presenciando minha humilhação, julgando-me, compadecendo-me. Meu telefone estava na minha bolsa. Minha bolsa ainda estava na casa, mas minhas chaves do carro estavam no meu bolso. Minha carteira estava no meu casaco. Me restava um lugar ao qual ir. A viagem até a propriedade do meu pai tomou mais de 1 hora sob a chuva. Minhas mãos tremiam no volante. Minha visão se nublava com lágrimas que já não podia conter. Parei 2 vezes, porque não podia ver através do meu próprio choro. Mas consegui. De alguma maneira, consegui. O guarda de segurança no portão me reconheceu imediatamente. Senhorita Carolina. Sua voz estava aguda de preocupação. Está a senhora bem? Não pude responder-lhe. Só pude sacudir a cabeça e conduzir através quando abriu os portões. A mansão do meu pai se ergueu através da chuva como um farol. Não havia estado aqui em 8 meses. Diogo sempre se sentia desconfortável perto da riqueza do meu pai. Assim me havia mantido afastada para fazê-lo feliz. Outro sacrifício por um homem que não o merecia. A ironia ardia. No momento em que cheguei à porta principal, meu pai já estava ali. Lorenzo Medeiros estava parado na entrada, sua compostura habitual, rachada por algo que não havia visto desde que minha mãe morreu. Medo. Carolina! Me puxou para dentro, envolvendo-me em seus braços sem importar-se que estivesse molhando seu terno caro. O que passou? Onde está o Diogo? Desmoronei contra seu peito e lhe contei tudo. A aventura, a gravidez, a emboscada, a maneira como me haviam expulsado como lixo enquanto meu esposo observava e não dizia nada. E observei como o rosto do meu pai se transformava de preocupação a algo que nunca havia visto dirigido a ninguém mais que a mim. Raiva pura, controlada, devastadora. Vou destruí-los, disse em voz baixa, a cada um deles. O escritório do meu pai cheirava a livros velhos e uísque caro. Sempre havia sido assim,
desde que era uma menina pequena me esgueirando para ler, enquanto ele trabalhava até tarde da noite. As poltronas de couro eram as mesmas em que recordava subir de menina, fingindo ser uma poderosa mulher de negócios. Agora me sentava em uma dessas cadeiras de verdade, envolvida em uma manta de cachemir, observando meu pai caminhar de um lado para o outro como um tigre enjaulado. "Dê-me seus nomes", disse. Todos eles, todos os que estavam nessa sala. "Pai, por favor." Estendi a mão e agarrei sua mão, detendo sua caminhada. "Não faça nada ainda." Olhou-me como se tivesse sugerido que os convidássemos para tomar chá. "Eles te expulsaram. Você tem 7 meses de gravidez com seu próprio neto. Ficaram ali olhando enquanto você era humilhada." "Eu sei, mas Diogo não disse nada. Só deixou que passasse. Talvez Vanessa o tenha manipulado. Talvez sua mãe o tenha pressionado para isto. Talvez se eu lhe der tempo." "Tempo!" A voz do meu pai quebrou com incredulidade. "Você quer dar-lhe tempo?" "1 semana", disse. "Se não entrar em razão em 1 semana, não te deterei. Te ajudarei. Mas necessito saber que tentei tudo. Necessito poder dizer à minha filha algum dia que dei ao pai dela todas as oportunidades possíveis." Meu pai me olhou fixamente por um longo momento. Podia ver a guerra travando-se atrás de seus olhos. A parte dele que queria fazer chover destruição sobre todos os que me haviam machucado, versus a parte que entendia a estratégia, a paciência e o momento adequado. 1 semana, finalmente disse. 7 dias, se não tiver vindo rastejando de volta com provas de que deixou Vanessa e sua família tóxica atrás, acabarei com todos eles. Assenti. 1 semana. Essa noite, meu pai chamou seu médico pessoal. O estresse do dia havia provocado contrações que eram demasiado precoces e demasiado fortes. Em questão de horas, fui admitida no Hospital Memorial Sterling para monitoramento. Não sabia, quando me levaram pela entrada privada, que meu pai era dono deste hospital. Havia evitado deliberadamente aprender os detalhes do império empresarial do meu pai, tão comprometida com ser minha própria pessoa que havia ignorado os recursos que sempre estiveram disponíveis para mim. "Este hospital leva o nome de sua mãe", disse meu pai em voz baixa, enquanto subíamos no elevador ao último andar. Olhei-o com surpresa. "Leva?" Ele assentiu. "Construí no ano depois que ela morreu. Queria algo que ajudasse as pessoas da maneira que ela sempre quis ajudar." Nunca havia sabido isso. Havia tanto sobre meu pai que nunca havia tomado o tempo de aprender, tão ocupada tentando provar que não precisava dele. A ironia ardia. Minha suíte privada no Hospital Memorial Sterling era mais bonita que a maioria dos quartos de hotel de luxo. Flores frescas em cada superfície, arte real nas paredes, uma vista do horizonte de São Paulo que teria custado milhares por noite em qualquer outro lugar. Os doutores e enfermeiras me tratavam com uma deferência que deixava claro que sabiam exatamente quem era meu pai. Passei minha primeira noite ali olhando o teto, repassando cada momento do meu casamento, buscando os sinais que havia passado por alto. Todos estavam ali, se era honesta comigo mesma. As noites tardias, os sorrisos secretos para seu telefone, a maneira como se sobressaltava quando o tocava inesperadamente, a distância que havia crescido entre nós tão gradualmente que não a havia notado até que era um abismo. Os sinais haviam estado ali todo o tempo, simplesmente não havia querido vê-los. Na manhã seguinte, comecei a enviar mensagens para Diogo. "Por favor, fala comigo. Estou no hospital. Nosso bebê precisa de você." Os recibos de leitura mostravam que via cada mensagem minutos depois que as enviava. Não respondeu. Enviei mais. "Ainda te amo.
Podemos superar isto juntos. Por favor, Diogo, por favor. Nada. Nenhuma só palavra em resposta. Para o dia 3, havia aceitado a verdade que havia estado evitando. Diogo não ia vir. O que quer que Vanessa e sua família lhe haviam oferecido, o que quer que tivessem sobre ele, era mais forte que qualquer lealdade que sentisse por mim. Mais forte que nossos votos matrimoniais. Mais forte que sua própria filha. Meu pai visitava todos os dias, trazendo revistas e flores e atualizações cada vez mais detalhadas sobre sua investigação das finanças da família Vasconcelos. Você sabia? Mencionou casualmente enquanto arrumava crisântemos em um vaso. Que a firma de arquitetura de Diogo tem 60% de seu financiamento em empréstimos de bancos associados com a Sterling Holdings? Pai. Ou que o negócio de joias de sua mãe opera inteiramente em espaços de shopping centers, propriedade da Sterling Properties. Deixou as flores e pegou uma maçã, examinando-a com aparente fascinação. Suas renovações de arrendamento vencem todas nos próximos 60 dias. Prometeu que esperaria. Estou esperando. Sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Só estou reunindo informação enquanto espero. O conhecimento é poder, querida. Você me ensinou isso. Eu não lhe havia ensinado isso. Ele me havia ensinado a mim, décadas atrás, quando ainda era suficientemente jovem para acreditar que meu pai era invencível. O que mais você encontrou? Perguntei, apesar de mim mesma. Tirou uma pasta de sua maleta. Fiz minha equipe investigar. A família Vasconcelos não é o que aparenta ser. Me sentei mais ereta, ignorando o puxão da linha intravenosa no meu braço. O que quer dizer? Abriu a pasta e começou a espalhar documentos sobre minha cama de hospital. Guilherme Vasconcelos herdou um modesto portfólio de bens imóveis de seu pai, mas o manejou mal. Estão sangrando dinheiro lentamente durante 15 anos. O negócio de joias de Margarida mal está alcançando o ponto de equilíbrio, e a carreira de influenciadora de Beatriz, na realidade, custou mais do que ganhou. Estão quebrados, estão lutando. A voz do meu pai era sombria, e contavam com que Diogo se casasse com alguém que pudesse resolver seus problemas financeiros. Alguém como eu, disse em voz baixa. Alguém como você, ou na falta disso, alguém como Vanessa Blanco. O que quer dizer? Meu pai tirou outro documento. O pai de Vanessa é um empreiteiro chamado Roberto Blanco. Companhia mediana, majoritariamente construção residencial. Tem estado tentando entrar no desenvolvimento comercial durante anos, mas não pôde assegurar os contratos corretos ou as conexões corretas. Comecei a ver a forma de tudo, uma imagem formando-se a partir de fragmentos. Os Vasconcelos pensaram que eu era pobre, disse lentamente. Pensaram que Diogo havia casado abaixo de seu nível. Por isso Margarida sempre foi tão cruel comigo. Exatamente. Estavam decepcionados com sua escolha. Mas quando souberam de Vanessa, cujo pai potencialmente poderia ajudar com seus problemas imobiliários, de repente ela se tornou muito atraente. Mas ela está grávida do filho do Diogo. Isso não é só um arranjo de negócios. A expressão do meu pai se endureceu. Você está segura disso? O que quer dizer? Quero dizer, você está absolutamente segura de que esse bebê é do Diogo? Fiquei olhando para ele. Nunca havia considerado a possibilidade. A gravidez de Vanessa havia parecido a traição definitiva. Prova de que a aventura de Diogo era séria, em lugar de um deslize momentâneo. Mas o que se era algo completamente diferente? Não sei, admiti. Assumi. Meu pai assentiu. Tenho alguém investigando. Discretamente. Pode haver mais em Vanessa Blanco do que parece. No dia 4, tudo mudou. Me sentia melhor. As contrações haviam parado, o bebê estava estável, e meu doutor havia recomendado caminhadas leves para ajudar com a circulação.
Meu pai havia descido à farmácia para buscar umas vitaminas pré-natais. Decidi dar um passeio curto, só pelo corredor e de volta. Talvez até a área do jardim que havia vislumbrado da minha janela. Um pouco de ar fresco, algo de movimento, algo para quebrar a monotonia de estar deitada na cama e esperando que meu esposo recordasse que eu existia. Não estava pensando em nada em particular. Nomes de bebê, talvez. Se alguma vez deixaria de amar um homem que claramente não o merecia, que tipo de mãe seria? Criando uma filha sozinha. Então dei a volta em uma esquina e meu coração parou de bater. Diogo estava ali, parado em uma estação de enfermeiras a uns 10 metros de distância, usando o suéter azul que eu lhe havia dado de aniversário. O que eu havia buscado durante 3 semanas, porque ele mencionou que queria exatamente esse tom. Por um momento delirante, pensei que havia vindo por mim, que finalmente havia percebido seu erro, que estava aqui para desculpar-se e rogar meu perdão, e dizer-me que me elegia a mim, sempre me elegeria a mim, que sentia ter me feito duvidar alguma vez. Diogo? Chamei. Ele se virou. E a expressão em seu rosto não era de alívio, nem amor, nem alegria. Era de horror. Antes que pudesse processar a expressão de Diogo, eles apareceram. Como um pesadelo se materializando das sombras. Margarida emergiu de um quarto próximo, sua bolsa de grife brilhando sob as luzes fluorescentes. Guilherme arrastou os pés atrás dela, sua expressão desconfortável, mas resignado ao que fosse que estivesse a ponto de passar. Beatriz saiu saltitando depois, já alcançando seu telefone com o instinto de um predador sentindo debilidade. E então a vi. Vanessa Blanco estava sendo tirada em uma cadeira de rodas, embora notei imediatamente que parecia perfeitamente capaz de caminhar. Usava um vestido vermelho de grife que mostrava seu ventre grávido como um troféu. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, sua maquiagem impecável, seu sorriso suficientemente afiado para cortar vidro. A cadeira de rodas era teatro. Entendi isso instintivamente. Tudo era uma atuação, desenhada para fazê-la parecer frágil e simpática, enquanto eu estava ali parada em uma camisola de hospital, com o cabelo sem lavar e olheiras sob meus olhos. Você está nos acossando agora? A voz de Margarida cortou através do corredor como uma lâmina. Seus olhos brilhavam com satisfação maliciosa. Isto é patético, Carolina. Inclusive para você. Sou uma paciente aqui, consegui dizer. Minha voz soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. Fui admitida há 3 dias. Beatriz riu, seu telefone já gravando. Deus meu, isto é perfeito. A esposa despeitada rondando o hospital, esperando captar um vislumbre de seu substituto. Não estou rondando. Estou. Vanessa se pôs de pé da cadeira de rodas, provando que minhas suspeitas eram corretas. Moveu-se para mim com a confiança de uma mulher que já havia ganhado. Assim que você é a primeira esposa, disse. Sua voz era doce, mas seus olhos eram frios como o gelo. Diogo me contou tudo sobre você. Como você o prendeu para que se casasse, como sempre o estava retendo de seu verdadeiro potencial. O aliviado que estava quando finalmente encontrou alguém que o entendesse. Cada palavra era uma faca. Senti como se afundavam, uma após outra, encontrando todos os lugares suaves que havia tratado de proteger. Olhei para Diogo. Estava parado congelado, seu rosto pálido, suas mãos metidas em seus bolsos. Não me olhava nos olhos. Diogo, minha voz quebrou. Estou carregando seu bebê. Isso não significa nada para você. Abriu a boca para falar, mas Margarida o interrompeu. Esse bebê não significa nada. Sua voz era aguda e final. O bebê de Vanessa é o verdadeiro herdeiro desta família.
o menino que continuará o legado Vasconcelos. Me aproximei do meu esposo. Minhas pernas se sentiam como se pudessem ceder em qualquer momento, mas as obriguei a mover-se. Por favor, sussurrei. Podemos superar isto. Eu te amo. Sempre te amei. A bofetada veio do nada. A mão de Vanessa conectou com meu rosto tão forte que o som ressoou por todo o corredor. Minha cabeça virou para um lado. A dor explodiu na minha bochecha. Quente e aguda, tropecerei para trás, minha mão voando para meu rosto, minha outra mão instintivamente embalando meu ventre. Por um momento, o mundo ficou em silêncio. Podia ver enfermeiras congeladas a meio passo, suas bocas abertas em choque, visitantes olhando com olhos abertos de par em par, um guarda de segurança alcançando seu rádio. "Afaste-se do meu marido", gritou Vanessa. Seu rosto estava retorcido de raiva, toda a pretensão de doçura desaparecida. "Ele é meu agora. Você não é nada." Olhei para Diogo, esperando que dissesse algo, que fizesse algo, que mostrasse, ainda que fosse o mais mínimo sinal, de que ainda recordava que uma vez havia prometido proteger-me. Ele olhou fixamente seus sapatos. Margarida estava assentindo, sua expressão aprovadora. Bem, necessitava essa dose de realidade. Beatriz, na realidade, estava rindo. "Deus meu!" disse para seu telefone. "Viram isso? Este é um conteúdo incrível. Algo dentro de mim rachou. Não se quebrou. Há uma diferença. Quebrar-se significa que você se desmorona. Rachar-se significa que a luz pode entrar." Me endireitei. Limpei o sangue do meu lábio, onde meus dentes haviam cortado o interior da minha boca, e olhei para Vanessa Blanco diretamente nos olhos. "Você acaba de agredir uma mulher grávida", disse. Minha voz era mais firme do que esperava. Em um corredor de hospital, em câmera, frente a testemunhas. A expressão presunçosa de Vanessa vacilou. Não havia pensado tão longe. Havia esperado que eu me encolhesse, que chorasse, que fugisse envergonhada. "Você não é nada", cuspiu. "Não é ninguém. Diogo me contou tudo sobre você." A pobre Carolina com seu patético negócio de design, e sua roupa barata, e sua necessidade desesperada de ser amada. Pensei em todas as formas em que poderia responder, todos os segredos que poderia revelar. A verdade sobre quem era meu pai. O poder ao qual tinha acesso que ela nem sequer podia imaginar. Mas antes que pudesse dizer algo, ela levantou sua mão de novo. Esta vez estava pronta. Peguei seu pulso antes que pudesse fazer contato. Meu aperto era forte de anos de mover móveis e pendurar espelhos pesados. Segurei seu braço no ar, vendo seus olhos se abrirem com surpresa. "Uma vez foi agressão", disse em voz baixa, para que só ela escutasse. "2 vezes seria um erro que você não pode permitir-se." "Solte-me!" Tentou se livrar, mas a segurei firme. "Diogo, faça algo." Diogo não se moveu. Soltei seu pulso e dei um passo atrás, diretamente para o peito sólido de um guarda de segurança que havia aparecido atrás de mim. "Senhora", disse para Vanessa, sua voz profissionalmente neutral, mas seus olhos duros. "Necessito que se afaste desta paciente." "Ela é a que..." "Afaste-se. Agora." Vanessa recuou, seu rosto avermelhado de fúria e vergonha. Margarida moveu-se para consolá-la. Guilherme ficou inutilmente a um lado. Beatriz ainda estava filmando, sua expressão de alegria. E então escutei a voz que o mudou tudo. "O que você acaba de fazer?" Me voltei para os elevadores. Meu pai estava parado ali, uma pequena sacola de farmácia em uma mão. Seu rosto estava completamente inexpressivo, o que de alguma maneira o fazia mais aterrador do que se estivesse gritando. A atmosfera no corredor mudou instantaneamente. Os guardas de segurança ficaram mais eretos. Um administrador do hospital
apareceu do nada, seu rosto pálido de reconhecimento. Senhor Medeiros! A voz do administrador estava aguda de ansiedade. Senhor, não sabíamos que sua filha era paciente aqui. Se tivéssemos sabido... Meu pai o ignorou completamente. Caminhou diretamente para mim e se ajoelhou, tomando minhas mãos nas suas. Minha menina. Sua voz era gentil, mas podia ver a raiva ardendo atrás de seus olhos. Você está bem? Pai. A palavra saiu como um soluço. Ela me bateu. O bebê. Doutores se materializaram de todas as direções. Fui rodeada por pessoal médico, colocada em uma cadeira de rodas, apressada para a sala de emergências. Meu pai permaneceu ao meu lado todo o tempo, segurando minha mão, seu polegar, desenhando círculos na minha palma, como costumava fazer quando era uma menina pequena, tendo pesadelos. Enquanto me afastavam, escutei sua voz, tranquila, mortalmente calma. Segurança. Obtenham seus nomes, todos eles, cada pessoa que ficou aqui olhando, e tirem o vídeo de cada câmera neste andar. O último que vi antes que as portas do elevador fechassem foi o rosto de Diogo. Pálido, aterrorizado, finalmente entendendo que havia cometido um terrível erro. Mas era demasiado tarde. Demasiado tarde. O exame tomou 3 horas. Os monitores apitavam. Os doutores consultavam em vozes baixas. Eu estava deitada na cama olhando o teto. Uma mão no meu ventre, sentindo minha filha chutar contra minha palma, como se estivesse tentando me assegurar que ainda estava ali, ainda lutando. O bebê está mostrando sinais de estresse, disse finalmente a doutora. Sua voz era gentil, mas séria. O trauma da agressão provocou algumas contrações. Conseguimos detê-las, mas você necessita repouso absoluto na cama durante as semanas restantes de sua gravidez. Qualquer estresse adicional poderia provocar um parto prematuro. Ela... repeti, apegando-me à única palavra que importava. É uma menina? A doutora sorriu suavemente. Sinto muito. Não deveria ter revelado isso sem perguntar. Queria saber o sexo? Sim. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas por primeira vez em todo o dia não eram lágrimas de dor. Sim, queria saber. Você vai ter uma filha. É forte. Seu batimento é constante. Meu pai estava esperando fora da sala de exame. Quando lhe disse que ia ter uma neta, vi algo que não havia presenciado desde o funeral da minha mãe. Lágrimas em seus olhos. Uma neta, disse suavemente. Então sua expressão se endureceu em algo frio e resoluto. Pagarão por isto, Carolina. Não me importa o que você disse antes. Pagarão pelo que fizeram a você. A ambas. Estava demasiado exausta para discutir, demasiado quebrada para protestar. E honestamente, vendo Diogo ficar ali enquanto outra mulher me batia, vendo sua família rir e gravar minha humilhação, algo havia mudado dentro de mim. Já não queria salvar meu casamento. Queria vê-lo arder. Durante as seguintes 24 horas, meu pai fez chamadas telefônicas. Não sabia todos os detalhes nesse momento. Estava focada em descansar. Na minha filha. Em sobreviver a cada hora sem desmoronar. Mas mais tarde, muito mais tarde, soube exatamente o que havia posto em marcha. A firma de arquitetura de Diogo recebeu aviso de que seus empréstimos comerciais principais estavam sendo cobrados. Pagamento completo devido em 72 horas. Os empréstimos somavam mais de 10 milhões de reais. A firma tinha talvez 200 mil em ativos líquidos. Margarida Vasconcelos abriu seu correio eletrônico para encontrar avisos de rescisão de arrendamento para as 3 localizações de suas lojas de joias. Os avisos
Citavam violações de cláusulas obscuras enterradas profundamente em contratos que ninguém se havia incomodado em ler. Tinha 30 dias para desocupar. Guilherme Vasconcelos viu como seu portfólio de investimentos desmoronava da noite para o dia. Propriedades que havia possuído durante anos, de repente perderam valor quando projetos de construção apareceram em lotes adjacentes. Foram apresentadas solicitações de rezoneamento que transformariam suas propriedades residenciais em terrenos sem valor. Os patrocínios de Beatriz Vasconcelos evaporaram. Cada marca, cada associação, cada trato que havia passado anos cultivando. Desaparecidos. As marcas citaram sua associação com um vídeo viral de agressão como a razão da rescisão. E Roberto Blanco, o pai de Vanessa. Seus 3 projetos de construção em curso foram detidos pendentes de revisões de licenças. Revisões que, segundo as cartas burocráticas que recebeu, poderiam tomar meses ou inclusive anos para se resolverem. Meu pai não só puxava cordas, era dono das cordas, era dono dos fantoches, era dono de todo o teatro. Mas não havia terminado. 3 dias depois da agressão, o vídeo de segurança do hospital vazou. Não sei como, não sei quem. Meu pai nunca me disse e nunca perguntei, mas de repente, todos com conexão à internet podiam ver Vanessa Blanco bater em uma mulher visivelmente grávida, enquanto seu amante ficava congelado em silêncio covarde. O vídeo se tornou viral em questão de horas. Milhões de vistas. Milhares de comentários. A hashtag Justiça para Carolina estava em tendência em todas as plataformas. Patrícia me visitou no hospital no dia 4, seu laptop balanceado sobre minha cama, lendo comentários em voz alta. Como pode esse homem simplesmente ficar ali enquanto sua esposa grávida é agredida? Essa família literalmente riu. Riram enquanto uma mulher grávida estava sendo batida. Estas pessoas são monstros. Levantou a vista para mim. Estão conectando os pontos, Carolina. As pessoas estão descobrindo quem é seu pai. Bem, disse. Me surpreendeu a frieza na minha própria voz. Que descubram. Diogo apareceu na propriedade do meu pai no dia 5. Observei da minha janela do dormitório enquanto se aproximava do portão de segurança, seu carro parecendo em frangalhos comparado com os veículos elegantes que passavam pelo caminho privado. Falou com os guardas durante vários minutos, sua linguagem corporal cada vez mais desesperada. Seus ombros se afundaram quando se negaram a deixá-lo entrar. Meu pai saiu a falar com ele. Não podia escutar a conversa, mas podia ver a cara de Diogo. O pânico, a desesperança, a compreensão gradual de que havia destruído sua própria vida. Quando meu pai retornou para dentro, sua expressão estava satisfeita de uma maneira que nunca havia visto antes. O que você disse a ele? Perguntei. A verdade, disse meu pai. Teve meses para escolher você. Cada dia do seu casamento teve a oportunidade de ser o esposo que você merecia. Em vez disso, escolheu eles. Agora tem que viver com as consequências. Parte de mim queria correr para fora. Dizer a Diogo que o perdoava. Acreditar que o amor de alguma maneira podia salvar os escombros. Mas não fiz, porque finalmente havia aprendido algo que havia me tomado demasiado tempo para entender. As palavras são baratas. As ações são custosas. E Diogo nunca havia estado disposto a pagar o preço por mim. Durante 2 semanas, pensei que o pior havia passado. A família Vasconcelos estava em ruínas. A firma de Diogo havia quebrado. As lojas de Margarida estavam fechadas. Os investimentos de Guilherme haviam evaporado. A carreira de Beatriz era uma piada. E Vanessa Blanco havia se tornado a mulher mais odiada na internet. Estava a salvo na mansão do meu pai, rodeada de doutores e enfermeiras e guardas de segurança.
Minha filha estava saudável, crescendo mais forte a cada dia. As contrações haviam parado por completo. O estresse estava desaparecendo. Comecei a acreditar que realmente poderia sobreviver a isto. Então Diogo me enviou uma mensagem. Sei que não mereço seu perdão, mas por favor, Carolina, necessito explicar-te. Necessito que entendas o que passou. Podemos nos ver? Só uma vez? Não pedirei nada mais. Deveria tê-lo ignorado. Deveria tê-lo mostrado ao meu pai. Deveria ter recordado tudo o que Diogo havia feito e não havia feito. Mas alguma parte estúpida e teimosa de mim ainda queria respostas. Ainda queria entender como o homem que amava se havia transformado em alguém que não reconhecia. Aceitei reunir-me com ele, contra as veementes objeções de Patrícia, contra as advertências explícitas do meu pai, contra cada instinto racional que me gritava para manter-me afastada. Nos encontramos em um pequeno café. Usei óculos de sol para cobrir o hematoma que ainda desaparecia na minha bochecha. Diogo já estava ali quando cheguei, parecendo mais magro do que recordava, mais velho. Carolina, disse quando me viu. Se pôs de pé. Logo hesitou, claramente inseguro de se lhe era permitido abraçar-me. Deus, Carolina. Sinto muito. Me deslizei no assento frente a ele. Não me chame assim. Ele se encolheu. Está bem, sinto muito. Você continua dizendo isso, observei. Sinto muito parece ser a única palavra que você conhece. Sentou-se pesadamente. Você tem razão, tem toda a razão. Fui um covarde, fui fraco, fui tudo o que um esposo não deveria ser. Então explique-me. Por isso estou aqui. Durante a seguinte hora, ele falou. Sobre como Vanessa o havia perseguido sem descanso durante meses. Sobre como sua mãe havia encorajado a relação, vendo as conexões familiares de Vanessa como uma solução a seus problemas financeiros. Sobre o quão preso se havia sentido. Ela me disse coisas. Disse, sua voz quebrando. Sobre você, sobre seu trabalho. Me fez acreditar que você era infeliz comigo, que já estava pensando em ir embora. Disse que éramos perfeitos um para o outro. E você acreditou nela, disse sem expressão. Queria acreditar nela. Olhou para baixo para suas mãos. Era mais fácil do que admitir que estava falhando com você. O que há sobre o bebê? O que há de quando ela te disse que estava grávida? Estava aterrorizado. Riu amargamente. Aterrorizado e estúpido e completamente ultrapassado. Minha mãe disse que o bebê de Vanessa era um sinal. Que o destino estava me dando uma segunda oportunidade em uma vida melhor. Queria acreditar nisso também. Olhei-o através da mesa. Este homem ao que havia amado tão desesperadamente. Você ainda acredita nisso? Me olhou nos olhos por primeira vez. Não, não acredito em nada disso. Vanessa me manipulou. Minha mãe me usou. E eu fui demasiado fraco para vê-lo até que foi demasiado tarde. Houve uma pausa. Um momento onde qualquer coisa se sentiu possível. Ainda te amo, continuou Diogo. Sei que não tenho direito de dizer isso, mas é verdade. Nunca deixei de amar você, Carolina. Só me perdi em algum lugar do caminho. Senti algo mudar no meu peito. Não perdão, não reconciliação, mas algo mais suave que a raiva que havia estado carregando. O que você quer? Perguntei. Uma oportunidade, disse imediatamente. Farei o que for necessário. Cortarei minha família completamente. Terminarei as coisas com Vanessa. Te darei tudo o que possuo. Passarei o resto da minha vida compensando o que fiz. Só por favor, Carolina, dê-me uma oportunidade mais. Me sentei com suas palavras por um longo momento. Parte de mim queria acreditar nele. Parte de mim queria voltar a como eram as coisas antes de que tudo desmoronasse. Então recordei a voz de Patrícia na minha cabeça. A que se comprometeu realmente? Te deu um cronograma?
Ofereceu detalhes específicos? Ou só disse palavras que se sentiram bem? Vou pensar, finalmente disse. O rosto de Diogo se iluminou com esperança. É tudo o que peço. Tempo para provar-me a mim mesmo. Deixei o café, sentindo-me confundida, desequilibrada, insegura do que queria ou do que deveria fazer. Essa noite liguei para Patrícia. Deixe-me adivinhar, disse ela. Se desculpou. Explicou. Prometeu mudar. Como soube? Porque isso é o que sempre fazem. Sua voz era gentil, mas firme. Carolina, fui advogada de divórcios durante 12 anos. Escutei todas as versões desse discurso que você possa imaginar. Sempre sentem muito, sempre têm explicações, sempre prometem melhorar. Talvez ele diga sério esta vez. Talvez. Mas aqui está a pergunta que você necessita fazer-se. Disse que ia consertar ou te mostrou o plano? Guardei silêncio. Consertar é o que dizem os homens quando querem que o problema desapareça. Isto é o que vou fazer. Isto é quando vou fazer. Assim é como você saberá que é real. Isso é compromisso. Tudo o demais é só ruído. Tinha razão. Sabia que tinha razão. Mas ainda não estava pronta para render-me por completo. Durante a seguinte semana esperei. Observei. Dei a Diogo a oportunidade de mostrar-me seu plano. Enviava-me mensagens todos os dias, mensagens doces, mensagens desculpando-se, mensagens que faziam que meu coração doesse com anseio pelo que costumávamos ter. Mas não veio me ver de novo. Não pediu o divórcio da situação com Vanessa. Não denunciou publicamente sua família. Não fez nada exceto enviar palavras através de uma tela e esperar que fossem suficientes. No dia 10, recebi uma mensagem de um número que não reconhecia. Deveria saber que seu esposo tem estado ficando no meu apartamento todas as noites esta semana, por se você se perguntava onde estão realmente suas lealdades. Vê, anexa havia uma fotografia. Diogo dormindo em uma cama que não era nossa, os lençóis emaranhados ao seu redor, como evidência de intimidade. Olhei essa foto por um longo tempo. Logo apaguei o contato de Diogo do meu telefone e bloqueei seu número. Algumas lições têm que ser aprendidas mais de uma vez. Justo quando pensei que havia tocado o fundo, o chão colapsou debaixo de mim. Começou com um podcast. Vanessa Blanco, aparentemente decidindo que a ofensa era a melhor defesa, havia contratado um gerente de crise de relações públicas. Juntos, haviam criado uma narrativa que a pintava como a vítima e a mim como a vilã. Apareceu em um popular programa de drama e crime real, sua voz tremendo com emoção praticada. Carolina Medeiros é a filha de Lorenzo Medeiros, disse. Um dos homens mais ricos do país. Ocultou a riqueza de sua família para prender Diogo no casamento. Queria um homem ao que pudesse controlar. Alguém que estivesse agradecido por qualquer migalha de atenção que lhe desse. Quando Diogo encontrou amor verdadeiro comigo, quando descobriu como se sentia ser verdadeiramente apreciado, sua família usou seus bilhões para destruir pessoas inocentes. Eu não sou a destruidora de lares aqui, continuou. Seus olhos brilhando com lágrimas que pareciam absolutamente reais. Sou a vítima de uma família poderosa que não pode aceitar que sua princesa não obteve seu final de conto de fadas. A narrativa mudou em questão de horas. Apareceram manchetes em sites de fofocas e redes sociais. A filha do bilionário usa a fortuna familiar como arma. É Carolina Medeiros uma vítima ou uma vilã? O outro lado do vídeo viral do hospital. As pessoas começaram a questionar tudo. Talvez a bofetada fosse provocada. Talvez Carolina tivesse dito algo horrível primeiro. Talvez a família Vasconcelos tivesse razão todo o tempo. Talvez eu fosse o verdadeiro monstro desta história.
Observei minha reputação desmoronar em tempo real, incapaz de fazer nada para detê-lo. Essa foi a catástrofe número 1. A catástrofe número 2 veio 3 dias depois. O advogado de Vanessa apresentou uma moção alegando que Diogo não era o pai do meu bebê. A petição argumentava que eu havia sido infiel durante todo o meu casamento, que deliberadamente me havia engravidado de outro homem para prender Diogo e que se deveria ordenar um teste de paternidade imediatamente para determinar a verdade. A moção foi apresentada publicamente. Cada detalhe estava disponível para qualquer um que quisesse ler. Ela está me chamando de infiel, disse para Patrícia, minha voz oca de incredulidade. Ela é a que roubou meu esposo e está me acusando publicamente de enganá-lo. É uma estratégia clássica, explicou Patrícia. Negar, atacar, inverter vítima e ofensor. Fazer que a vítima real pareça a agressora. Realmente pode ganhar isto. O teste de paternidade te exonerará, mas o dano está na acusação. Quase ninguém recordará quando o teste demonstrar que Diogo é o pai. Me senti doente, violada de uma maneira que ia além de qualquer coisa que Vanessa havia feito fisicamente. A catástrofe número 3 chegou no dia seguinte. A junta diretora do Hospital Memorial Sterling, alguns membros da qual não eram leais ao meu pai, recebeu queixas anônimas sobre o hospital sendo usado para vendetas pessoais. As queixas citavam o vídeo de segurança vazado, sugerindo que meu pai o havia liberado como um ato de vingança. A junta pediu ao meu pai que se afastasse da tomada de decisões temporariamente. Papai construiu esse hospital, disse quando ele me contou. Colocou o nome da mamãe e estão expulsando-o porque nós fomos os que fomos agredidos ali. A expressão do meu pai era calma, mas podia ver a fúria sob a superfície. Vão se arrepender disto, disse em voz baixa. No lapso de uma semana, tudo se havia revertido. Já não era a vítima simpática, era a vilã, a filha do bilionário que usava o poder de sua família para perseguir pessoas inocentes. Me deitei na cama essa noite, sentindo-me mais desesperançada do que em qualquer momento de toda esta pesadilha. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Diogo, enviada de um número que não havia bloqueado. Se você retirar tudo, os processos, a pressão financeira, tudo, podemos fazer que isto desapareça discretamente. Minha família está sofrendo, Carolina. Vanessa está sofrendo. Isto foi longe demais. Olhei a mensagem por um longo tempo. Logo respondi. Sua família me expulsou sob a chuva quando tinha 7 meses de gravidez. Sua amante me bateu em público enquanto você olhava. Sua mãe chamou meu bebê de sem valor. E você está me pedindo que mostre misericórdia? Sua resposta chegou imediatamente. Assim é minha família. Não posso mudá-los. Mas podemos terminar esta guerra antes de que alguém mais saia machucado. Ri amargamente para meu telefone. Não, Diogo. Não pode mudá-los porque nunca tentou. Não está preso no meio. Escolheu o meio porque era mais fácil que escolher a mim. Também bloqueei esse número. Logo liguei para Patrícia. Necessito de sua ajuda, disse. Estou cansada de ser a vítima. É hora de contra-atacar. A investigação tomou 3 semanas. 3 semanas de Patrícia escavando em registros e documentos e rastros financeiros. 3 semanas dos investigadores privados do meu pai, conduzindo entrevistas e reunindo evidência. 3 semanas de mim, deitada na cama, crescendo mais com cada dia que passava, esperando respostas. O que encontramos mudou tudo. A gravidez de Vanessa Blanco não coincidia com sua relação com Diogo. O tempo estava errado. Segundo registros médicos que Patrícia obteve através de canais legais, a data de concepção de Vanessa foi aproximadamente 2 semanas antes de que começasse a trabalhar na firma de Diogo.
antes de que se houvessem conhecido. Mas isso era só o princípio. Patrícia espalhou documentos sobre minha cama de hospital, sua expressão sombria de satisfação. Vanessa Blanco tem estado recebendo pagamentos mensais de um homem chamado Marcos Vega durante os últimos 14 meses, disse. Os pagamentos começaram uns 6 meses antes de que supostamente começasse sua aventura com Diogo. Quem é Marcos Vega? Seu ex-namorado. Segundo múltiplas fontes, na realidade nunca terminaram. A relação passou à clandestinidade quando Vanessa começou a perseguir Diogo, mas Marcos a tem estado apoiando financeiramente todo o tempo. Olhei os extratos bancários frente a mim, milhares de reais, transferidos regularmente da conta de Marcos Vega para a de Vanessa. O bebê, disse lentamente, não é do Diogo. Não podemos prová-lo definitivamente sem um teste de ADN, advertiu Patrícia, mas a evidência circunstancial é avassaladora. Por que faria isto? O que poderia possivelmente ganhar? Aí é onde fica interessante. Patrícia tirou outro documento. Vanessa escutou Beatriz em uma festa há 8 meses. Beatriz estava bêbada e gabando-se de que a esposa de seu irmão era a filha secreta de Lorenzo Medeiros. Senti que o sangue se drenava do meu rosto. Beatriz sabia? Todo este tempo, ela sabia quem eu era. Sabia, e disse a Vanessa. Ou melhor dizendo, Vanessa escutou e decidiu usar a informação. O quadro finalmente estava ficando claro. Vanessa pesquisou sua família, continuou Patrícia. Entendeu quanto dinheiro e poder estava em jogo e formulou um plano para roubar seu esposo, para roubar tudo. Vanessa já estava grávida de Marcos quando começou a perseguir Diogo, mas Marcos não tem dinheiro. Assim decidiu reclamar que o bebê era do Diogo, destruir seu casamento e posicionar-se como a nova esposa do homem conectado à fortuna Medeiros. Mas ela sabia que eu não simplesmente desapareceria. Disse. Sabia que meu pai me protegeria. Contava com isso. Exatamente. Te agride publicamente em câmera. O vídeo se torna viral. Seu pai toma represálias. E então ela inverte a narrativa. Ela queria que seu pai a atacasse. Queria a simpatia. Estava apostando que as pessoas se poriam do lado do oprimido contra a elite poderosa. E por um tempo funcionou. Me sentei com esta informação. O que fazemos agora? Patrícia sorriu. Agora dizemos a verdade, mas dizemos inteligentemente. Passamos a seguinte semana nos preparando. Patrícia contatou o mesmo podcast que havia apresentado a história de lástima de Vanessa. Ofereceu-lhes algo que não podiam recusar. Uma entrevista exclusiva com Carolina Medeiros. A história real. Com evidência. O podcast saiu ao ar em uma terça-feira à noite. Não aparecia em pessoa. Ainda estava em repouso na cama, só há 2 semanas da minha data de parto. Mas gravei uma entrevista em vídeo desde a casa do meu pai, sentada em uma cadeira confortável, com meu ventre grávido proeminentemente visível. O apresentador começou com perguntas fáceis. Logo chegamos à substância. Vanessa Blanco afirmou que você ocultou a riqueza de sua família para prender Diogo no casamento. O que diz a isso? Olhei diretamente para a câmera. Ocultei a riqueza da minha família porque queria ser amada por quem sou, não pelo que tenho. Minha relação anterior terminou quando meu namorado soube do dinheiro do meu pai. Estava tentando me proteger de que isso passasse de novo. E as acusações sobre a paternidade do seu bebê? Sorri tristemente. Meu bebê é a filha de Diogo. O teste de paternidade que foi ordenado pela corte o confirmou. Mas há algo mais. Assenti para Patrícia, que entrou no quadro segurando documentos. Temos evidência de que a gravidez de Vanessa Blanco não coincide com sua relação com Diogo Vasconcelos, disse Patrícia. Os registros médicos mostram que concebeu aproximadamente 2 semanas antes de que se conhecessem.
O próximo convidado entrou no estúdio. Marcos Vega. Visivelmente nervoso, mas havia aceitado dizer a verdade em troca de imunidade. Vanessa e eu nunca terminamos, disse. Ela me disse que tinha um plano para nos deixar estabelecidos por toda a vida. Disse que ia seduzir algum tipo rico, reclamar que o bebê era dele e que uma vez que tivesse acesso ao seu dinheiro, desapareceríamos juntos. Você é o pai do bebê dela? Ele assentiu. Sim, sou o pai. A entrevista continuou, expondo cada mentira. No momento em que terminou, a narrativa havia mudado completamente. Os comentários mudaram. Essa mulher é uma psicopata. Carolina Medeiros merece uma desculpa. Minha filha nasceu em uma terça-feira chuvosa de novembro. Chamei-a de Emma. Significa completa, inteira. Sostendo-a por primeira vez, entendendo que não necessitava de Diogo para estar completa. Tinha minha filha. Tinha meu pai. Tinha Patrícia. Me tinha a mim mesma. Isso era mais que suficiente. As consequências legais tomaram outros 6 meses. Vanessa Blanco enfrentou cargos criminais por fraude e agressão. Se declarou culpada para evitar um julgamento e recebeu 18 meses de liberdade condicional. A família Vasconcelos se dispersou. Margarida e Guilherme mudaram-se para o interior. Beatriz apagou suas redes e tomou um trabalho comum em um consultório dental. E Diogo renunciou a seus direitos parentais como parte do acordo de divórcio. Aceitei. Sabia que Diogo teria sido um pai terrível porque era fraco. Deixava que outras pessoas tomassem suas decisões. Emma merecia melhor que isso. Eu podia ser esse modelo a seguir. 6 meses depois de que Emma nascesse, meu pai me perguntou se eu era feliz. Estávamos em seu escritório. Emma dormida em meus braços. Creio que sim, disse. Estou chegando lá. Estava preocupado com você, disse ele. Tinha medo de que você se fechasse para sempre. Pensei em fechar-me, admiti. Seria mais fácil. Mas as pessoas que me machucaram queriam que eu fosse pequena. E se deixasse que sua crueldade me mudasse, então ganham. Mesmo depois de tudo o demais que perderam, ainda ganham. Meu pai sorriu. Quando você se tornou tão sábia? Aprendi com você. Nos sentamos em silêncio por um tempo. O que acontece agora? Agora vivo. Crio minha filha. Construo meu negócio. Me torno a pessoa que sempre deverei ser. E se Diogo voltar? Pensei na pergunta. Ele não vai voltar. Pode que envie cartas. Mas ele não me quer realmente a mim. Quer a ideia de consertar seu erro. E inclusive se me quisesse, a resposta continuaria sendo não. O perdão não significa reconciliação. Posso perdoá-lo por ser fraco sem convidar essa fraqueza de volta à minha vida. Essa noite me sentei no Porsche vendo o entardecer. Jaime Soares saiu e se sentou ao meu lado. Jaime era oncologista pediátrico. Havamos estado saindo durante 8 meses. Era maravilhoso com Emma. Por que brindamos? Perguntei enquanto chocávamos as taças. Por nada específico. Pela vida. Pela sobrevivência. Pelo fato de que você existe. Sorri. Isso é dramático. Sou uma pessoa dramática. Beijou minha têmpora. Te amo, Carolina Medeiros. Me recostei nele, sentindo o calor de seu corpo. Eu também te amo. Deixei o telefone e olhei para as estrelas. Há 3 anos, estava parada sob a chuva fora de uma casa que nunca foi realmente minha. Grávida, humilhada, vendo minha vida desmoronar. Há 3 anos, pensei que nunca me recuperaria. Estava equivocada. A bofetada nesse corredor de hospital se supunha que ia me quebrar. Em vez disso, quebrou a ilusão na que havia estado vivendo. Me ensinou que o amor sem respeito é só uma palavra bonita que não significa nada. E o mais importante, me ensinou que não necessitava de ninguém mais para completar-me.
já estava completa. Meu nome é Carolina Medeiros. Sou mãe, filha, empresária, parceira e sobrevivente. Fui derrubada, expulsa, golpeada na cara e deixada por morta. E sigo de pé. Não porque seja rica, mas porque me neguei a ficar no chão. Emma escutará esta história algum dia. Direi a ela que as pessoas que tratam de fazer você sentir-se pequena sempre têm medo do quão grande você poderia chegar a ser. Conheça seu valor, e quando te derrubarem, levante-se. Cada vez. Levante-se. Vou te pedir um favor. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de inscrever-se e toque o sino. Deixe um comentário abaixo. Diga-me, tinha razão em deter a vingança do meu pai? Ou deveria ter ido mais longe? Leio cada comentário e adoro escutar seus pensamentos. Compartilhe isto com alguém que necessite escutá-lo hoje. Alguém que necessite recordar seu valor. Obrigado por ficar até o final. Você é a razão pela que conto estas histórias. Te vejo beijo na próxima.